Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O pessoal trouxe uma partida aqui entre Milan Matulovic contra Istvan Bilek. Essa partida aconteceu aqui no ano de 1967, um torneio interzonal na Tunísia. E esse torneio estava valendo uma vaga para o torneio de candidatos, aqui para o Matulovic. Se o Matulovic conseguisse pelo menos um empate aqui nessa partida, ele garantiria aí o seu ingresso no torneio de candidatos. Vamos dar uma olhada então, e tem uma história muito legal aqui nessa partida que eu vou contar para vocês. Matulovic de brancas aqui abre com o peão do rei E4, temos C5 pelo Bilek, cavalo em F3, cavalo C6, D4 aí buscando ocupar o centro, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 defendendo e aqui E5 atacando o cavalo. Temos cavalo de D aqui em B5, muito provavelmente querendo vir para D6. A partida seguiu com H6 impedindo aqui bispo G5 e aqui B3 simplesmente para desenvolver muito provavelmente o bispo de casas escuras. A partida seguiu com bispo em C5 e agora sim cavalo D6 cheque. E aqui as pretas ficam muito mal se elas capturam esse cavalo. A dama aqui fica muito incômoda, a dama aqui em D6. Então aqui o Bilek preferiu seguir com rei em E7. O cavalo agora está atacado, cavalo em F5 cheque, rei em F8 e agora bispo em C4 foi jogado. Simplesmente bispo B4 aí atacando o cavalo, bispo D2 protegendo e dama em A5. O Bilek fazendo pressão aqui no ponto de C3. Temos dama em F3, então a dama agora fica protegendo aqui, apoiando o cavalo em C3 e agora D5, o lance aí que as pretas precisam jogar quando joga a siciliana para libertar aí o jogo, né? E o ponto todo é tentar desviar um dos defensores do cavalo para tentar desviar por sua vez a dama, que é uma das defensoras do outro cavalo, né? Legal, tem uma articulação aí envolvida. A partida seguiu com E por D5 e agora o cavalo está atacado, então primeiro cavalo D4, e aqui atacando a dama, atacando o cavalo, praticamente forçando a resposta cavalo por D4. Temos E por D4 atacando o cavalo em B1, e agora bispo em D2 cheque, cavalo por D2 e bispo G4 atacando aí a dama vem para F4 e torre em E8, então as pretas estão aí partindo para o ataque, tentando castigar esse rei aí, rei em F1 e tudo bem, a torre das brancas não está jogando, mas a torre das negras também não está jogando, então a gente pode dizer que a gente tem aí uma posição de certa forma equilibrada, né? As pretas estão com um peão a menos, no entanto tem peças bastante ativas, e é uma posição bem complexa, né? A partida seguiu com dama C3, agora atacando aqui. Olha a pressão a pressão aqui na posição, né? A partida seguiu com torre B1, colocando a torre em segurança e agora dama por C2, igualando aí a questão material. Temos F3 atacando o bispo em F5 e agora dama por D4 capturando o peão, dama por A2 também capturando o peão e aqui torre em A1 atacando a dama. Temos bispo D3, olha que sensacional aqui, cortando a ligação da dama com o cavalo. Muito bonito esse lance, né? Então a dama agora vai poder capturar o cavalo. Mas e se capturar de dama? Se capturar de dama tá caindo a torre, né? Então muito legal esse lance aqui, bispo D3, um lance aí que força algumas trocas. Temos bispo por D3, dama por D2 e agora dama em C5 cheque, rei G8 e bispo C4, né? O bispo aqui fazendo um papel importante na posição. Segurando também a casa de E2. A partida seguiu com G6, as pretas precisam soltar a outra torre aí. Dama em F2 propondo as trocas, dama em C3 atacando a torre. Torre aqui em D1 e agora B5 atacando o bispo que está defendendo aqui esses peões. A partida seguiu com bispo em E2, né? Aqui bispo por B5, cairia em dama por B3 e as pretas ficam muito bem, né? Atacando em pontos aqui muito vulneráveis, né? O bispo teria que voltar defendendo a torre e o cavalo entraria aqui em D5, ficaria muito bom aí para as negras, né? Por isso, depois de B5, a partida seguiu com bispo em E2 e agora torre E3, a pressão é total na posição, a torre fica bloqueando aí a dama. A partida seguiu com G3, tentando fazer o rei jogar, né? Rei G7 e rei G2, os reis finalmente saem, aí liberam as torres. A6, D6, o Matulovic vai tentando criar alguma oportunidade aí com esse peão passado, torre de H em E8, pressão total agora aqui no ponto de E2.
torre de H em E1 e cavalo D7. Não somente bloqueando aí o peão passado, mas também de olho em possíveis ataques aqui pressionando F3. A partida seguiu com F4, evitando o cavalo E5 e agora dama aqui em B4 foi jogado. F5, G5, F6 cheque, rei G8 e agora H3, né? Então a partida tá difícil aqui para as brancas. As pretas estão melhores, estão com essa força toda na coluna E. A dama também jogando muito, pressão total, bispo cravado. As peças das pretas estão jogando mais. A partida seguiu com dama C3 e agora rei em F1. Dama C6, ameaçando todo tipo de entrada aqui também na posição. Vai ficando complicado, né? Se a dama entra aqui em H1, tá caindo depois em H3, a torre também tá entrando. Tá ficando complicado. E aqui a partida seguiu com o lance bispo F3, um lance que pendura a peça, né? Porque aqui a ideia é a seguinte, né? Esse lance foi jogado, mas não foi jogado. Eu vou contar essa história para vocês. Mas qual que é o problema de bispo F3, né? Aqui as pretas simplesmente capturam, né? Não... Até torre pode capturar, né? Apesar de que depois está tendo torre por E8. Seria melhor de dama aqui, dama por F3 simplesmente, né? E agora protegendo aqui a torre, dama por F3, torre por F3. E não dá para as brancas capturarem agora lá em E8 porque estão em xeque, né? O ponto todo é esse. Então, muito provavelmente aqui nessa posição, quando o Matulovic viu que fez coisa errada, ele jogou esse lance bispo F3, ele voltou o lance simplesmente e jogou rei G1 e falou Jadube. Como assim, Rafael? O que é essa história aí de Jadube? Ele fez o lance bispo F3, falou Jadube, que é uma expressão francesa que significa eu estou ajustando, né? Então você fala essa expressão no xadrez, é uma expressão comum quando você quer arrumar as peças. Então você, vamos supor, as peças estão meio fora da casa, estão ali quase ocupando duas casas, isso pode acontecer, né, nas partidas. Você fala então Jadube e arruma as peças no lugar, né? Então, porque no xadrez tem uma regra que é peça jogada, né? Peça tocada é peça mexida. Se você encostou numa peça, você tem que mover essa peça, né? Então, e se você largou a peça, o lance está feito, né? E se você não largou, você ainda pode escolher a casa que você vai colocar, mas você tocou naquela peça, você vai ter que mexer, né? Então, para evitar esse tipo de confusão, existe o termo Jadube. Você toca na peça, né? Ajusta ela, mas é para arrumar a peça, não é para dar migué, né? Aqui o Matulovic deu essa migué, fez o lance bispo F3, falou Jadube, voltou o bispo aqui para E2 e fez o lance rei G1. Então... Aqui o adversário deixou quieto, né? Poderia ter chamado o árbitro, poderia ter criado aí uma confusão. Ele resolveu continuar jogando, dama em E4. A partida seguiu com torre aqui em D2, torre agora em E6, H4, as brancas desesperadas sendo esmagadas aqui, torre por F6, dama G2 desesperadamente propondo as trocas. E aqui dama por G2 foi jogado, um lance curioso do Bilek. Aqui ele está pressionando a posição e a regra estratégica, o manual de estratégia diz que quando você está atacando, você deve evitar a troca de peças, a não ser que te dê uma combinação de checkmate ou te dê um ganho material muito interessante. Mas fora isso, você tem que manter as peças no tabuleiro, manter a pressão, né? Então aqui o Bilek troca as damas e alivia tudo. Aqui se ele faz um lance como dama E5, por exemplo, as pretas estão completamente ganhas. Não tem como defender aqui em G3. Teria que jogar H por G5 e ficar com duas torres. Aí, por exemplo, torre por G3, G por F6. Mas ainda assim as pretas têm chance aqui de capturar outra torre, ó. Com dama em E3 cheque, rei H2, torre por G2, rei por G2 e dama por D2 com uma posição vitoriosa para as negras. Então nessa posição, depois de dama G2, nunca poderia ter sido jogado dama por G2, teria que manter a dama no tabuleiro. Mas aqui o Bilek faz dama por G2 e alivia toda a pressão das brancas agora. Rei por G2 e a gente já tem uma posição bem equilibrada aqui. Torre de F em E6, H por G5, H por G5, B4 evitando aqui a entrada do cavalo. A partida seguiu com torre de 3 em E4, atacando agora o peão. Rei aqui em F1 e aqui torre em F6 cheque, rei G2, torre de F em E6, rei F1, torre F6 cheque, rei G2, torre F6, rei F1 e assim foi repetindo. E depois das 3 repetições, essa partida terminou no empate. No empate, o Matulovic conseguiu o seu empate de forma suja, mas conseguiu a sua vaga para o torneio de candidatos. E você vai falar assim, poxa, mas saiu ileso dessa, né? Fez esse apronto, mandou um Jadube ali
e saiu ileso dessa? Ele não saiu tão ileso assim, ele foi pro torneio de candidatos, é verdade, mas ele ficou conhecido pro resto da vida dele como Jadubovic. Então é de Jadub, né? Então todo mundo via ele nos torneios, quem tá aí? O Jadubovic. Pegou pro resto da vida dele, pro resto da carreira dele, então agora a gente já conhece o Milan Matulovic, mais conhecido como Jadubovic. Pessoal, é muito feio, não façam isso em torneios, né? Você pode ter complicação, você pode ser banido do torneio, você pode ter sanções seríssimas, sem contar, imagina pegar um estigma, né, pro resto da sua vida, aí você não vai querer ser o próximo Jadubovic, né? Então, por favor, né, pessoal, Jadub pode ser usado sim, mas sem malandragem, né? Disse que é só brasileiro que é malandro, olha aí, o Milan Matulovic, o famoso Jadubovic. E acabou pegando, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa história. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!